Bom dia, pessoal. Mais uma aula de ciência e hoje a gente vai falar um pouco sobre tabela periódica, mais precisamente sobre distribuição eletrônica. Esse conteúdo está no capítulo 3, certo? Bom, a gente viu umas aulas aqui atrás, algumas propriedades da tabela periódica, certo? Como o fato dos elementos estarem organizados em ordem crescente de número atômico, estar organizado em família por causa das propriedades químicas semelhantes, serem divididos em metais, ametais e semimetais e entre outras propriedades. Na aula passada a gente viu que Niels Bohr disse que os elétrons eles ficam orbitando em volta do núcleo em camadas ou níveis de energia, certo? As camadas foram designadas por K, L, M, N, O, P, Q, sendo que a camada K ela cabe no máximo 2 elétrons, a camada L no máximo 8, a camada M no máximo 18, a camada N no máximo 32, a camada O no máximo 32, a camada P no máximo 18 e a camada Q no máximo 8, certo? Como eu falei para vocês na aula passada, existe uma tendência de os elétrons ocuparem camada de energia mais baixa. Quando os elétrons estão na situação de menor energia possível, dizemos que o átomo está em seu estado fundamental. E usando técnicas experimentais adequadas, os cientistas determinaram a distribuição eletrônica em camadas para os átomos dos elementos químicos, ou seja, quantos elétrons há em cada um de seus níveis da eletrosfera dos átomos, certo? Se eles estiverem eletricamente neutros, ou seja, o número de elétrons for igual ao número de prótons, e em seu estado fundamental, ou seja, em situação de menor energia, certo? Então, eu trouxe aqui uma distribuição eletrônica para vocês, do hidrogênio até o argônio, ou seja, do elemento químico de número atômico 1 ao elemento químico de número atômico 18, certo? E como eu já falei, os elétrons ele tem uma tendência a ocupar camadas de energia mais baixa, certo? Camadas de menor energia. Porém, esse raciocínio ele só vale bem até o argônio, certo? A partir do elemento químico de número atômico 19, que consequentemente também vai ter 19 elétrons na eletrosfera, os elétrons eles têm tendência a ocupar uma camada de maior energia, mesmo tendo uma de menor energia que ainda não esteja completamente completa de elétrons, certo? Então, a partir do elemento de número atômico 19, existe uma tendência de os elétrons eles quererem ocupar a camada de energia mais alta, mesmo existindo camada de energia mais baixa, que ainda comportem elétrons, como a gente vai ver no próximo slide, certo? E essa distribuição, esse fato deles quererem ocupar níveis mais altos de energia, mesmo um nível mais baixo ainda comportando elétrons, ele é explicado pelo modelo de subníveis, que o livro de vocês não cobra, então também não vou cobrar, certo? E eu acredito que vocês vão ver isso no nível médio, ok, pessoal? Então, tem um detalhe importante que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Eu fiz a distribuição eletrônica desses 7 elementos aqui, certo? Dessa primeira coluna. E se a gente reparar nesses elementos, a gente pode ver que todos eles apresentam um elétron na camada de valência, ou seja, na sua última camada, certo? Isso não é coincidência, certo, pessoal? Se eu olhar aqui na tabela periódica, esses elementos eles vão estar todos na família 1 da tabela periódica, certo? O hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio, certo? Que são esses 7 elementos aqui que eu fiz a distribuição eletrônica. Então, não é coincidência. Então, se eu fizer a distribuição eletrônica corretamente, o número de elétrons que um elemento apresentar na última camada me diz qual a família da tabela periódica ele está localizado, certo? Fiz a distribuição desses daqui, certo? E todos eles, nessa segunda coluna aqui, e todos eles terminaram com 2 elétrons na camada de valência. Se eu procurar eles aqui na tabela periódica, eles vão estar
todos na família 2 da tabela periódica, certo? Berílio, magnésio, cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Então, se eu fizer a distribuição eletrônica corretamente, o número de elétrons que um elemento apresentar na sua camada de valência, ou seja, na sua última camada, me diz em qual família da tabela periódica ele está localizado, certo? Fiz desses elementos aqui, certo? E todos eles terminaram com 7 elétrons na camada de valência. Se eu olhar aqui, todos eles estão localizados na família 17, certo? O flúor, o cloro, o bromo, o iodo, astarto e esse outro que eu nem estou lembrado como é o nome, certo? Então, todos eles estão localizados na família 17. Por isso, eles apresentam 7 elétrons na camada de valência, certo, pessoal? Mais uma coisa que merece ser observada aqui é o seguinte: o número de camadas que eu usar para fazer a distribuição eletrônica de um elemento me diz o período em que esse elemento está localizado, certo? Então, se eu pegar aqui o flúor, certo? Esse da terceira coluna, se eu pegar ele, certo? Eu vejo que eu distribuí os elementos dele na camada K e L, certo? 2 camadas. Se eu for olhar aqui na tabela periódica, eu posso ver que ele está localizado no segundo período da tabela periódica. Vamos pegar outro, o iodo. Eu usei a camada K, L, M, N e O, certo? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Se eu for olhar aqui, a gente vai ver que ele está no 5º período da tabela periódica, certo? O iodo aqui no 5º período da tabela periódica. Então, o número de elétrons da última camada me diz qual a família que o meu elemento está localizado, certo? E o número de camadas que eu usei para fazer a distribuição eletrônica me diz em qual camada, certo? Em qual nível ele está localizado, ok, pessoal? Então, se eu pegar aqui o sódio, eu usei KLM, certo? 3 camadas. Se eu olhar na tabela periódica, a gente pode ver que ele está localizado no 3º período, certo? E assim para todos os elementos, certo? Então, como eu falei para vocês que até o elemento de número atômico 18, os elétrons têm a tendência a ocupar camadas eletrônicas mais baixas, e a partir do número 19, eles têm tendência a ocupar camadas de energia mais alta, mesmo a mais baixa ainda podendo comportar elétrons, certo? Então, a gente pode pegar aqui o potássio, certo? Eu disse que a L cabe 2, aliás, a K cabe 2 elétrons, a L cabe 8 e a M cabe 18. Então, a gente pode ver aqui que na camada M do potássio, eu coloquei apenas 8 elétrons e mais um elétron na camada M, certo? Então, ela comportaria 18, certo? Mas eu coloquei só 8 e coloquei outro elétron na camada N, certo? Então, isso é explicado pelo modelo de subnível, como eu já falei para vocês, mais avançado. E se vocês forem tentar fazer a distribuição dos elementos químicos a partir do 18, certo? Não vai dar certo, ok, pessoal? Agora, se vocês fizerem até o 18, aí sim vai dar certo. E era isso que eu tinha para falar para vocês sobre distribuição eletrônica, certo, pessoal? Aqui são algumas recomendações, as páginas do livro que vocês precisam ler, as questões que vocês precisam responder, certo? É só dar o código da turma também, ok? E aqui são as questões que eu quero que vocês respondam, certo? Aqui. E essa foi a nossa aula de hoje. Como sempre, espero contribuir para o conhecimento de vocês. Tchau e até a próxima.